Amém, gente? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes hoje? Todo mundo feliz? Fala assim para mim então. Se não estiver feliz, você vai melhorar. Amém? Pode se sentar, fica à vontade todo mundo, tá? Só vou pedir para o staff pegar uma água para mim. Amém? Uma água depois. Amém. O Senhor é bom, irmão, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu queria que você tirasse um momento aí para você olhar para quem está do seu lado, quem está perto de você. Aproveita para dar um oi para essa pessoa. Você pode dar um oi, pode ser oi, tudo bem? Pode ficar à vontade, irmão. Todo mundo deu oi para todo mundo? Muito bom, irmão, estar na casa do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe, vai estar na televisão. Ou se você tiver a Bíblia no celular, já que é século 21, né? 2022, eu creio que todo mundo tem Bíblia no celular, que é muito bom, né? Só que eu não consigo pregar sem Bíblia aqui, física. Não sei porquê. Parece que é um norte, né? Estranho, mas... Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 7, 24. NVT. Não importa o preço, o perfume derramado. Glória a Deus. Minha água está chegando. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia. Obrigado, Lulu. Mateus 7, 24. Amém. Irmão, sobre o que nós iremos ler, aqui eu quero estabelecer com você um princípio do reino de Deus, em que Cristo Jesus, Ele é o nosso único fundamento. A gente não tem que estar arraigado em doutrinas humanas, a gente não tem que estar arraigado em doutrinas nacionais, como o povo de Israel possui uma nação muito forte. Então, existem diversas culturas e festas e tradições do povo de Israel. E Jesus, ele vem falar sobre isso, porque aquele povo edificava a sua fé em cima de tradição. E aquele povo achava que Deus achava suficiente aquilo. Só que, desde os antigos textos da Bíblia, isso aí tem em profetas, na época dos profetas ali, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, a gente já encontra uma relação muito profunda de Deus com o seu povo, onde Deus chegava para o povo e falava: olha, eu não quero o sacrifício de vocês, eu quero o coração de vocês. Eu não desejo obras de mãos humanas, eu não desejo sacrifícios humanos, eu não desejo um sacrifício, eu desejo o coração. E aí a gente para pensar: poxa, isso é só isso. Só que a grande verdade é que um dos maiores sacrifícios que a gente faz, irmão, é entregar o nosso coração para Jesus. Não é fácil, não. Coração, não estou falando do seu coração aqui, órgão, tá? Eu estou falando do seu desejo, do seu sentimento, da sua vontade, daquilo que você planeja. Deus não pede sacrifício, Deus não pede que você cumpra um horário na igreja, Deus não pede que você bata ponto, Deus nunca vai pedir isso, mas Ele te pede algo muito maior, que é seu coração. Porque seria fácil, irmão, ter que vir na igreja bater ponto igual faz um trabalho, é fácil demais. Ter que estar frequentando uma igreja, isso é fácil, tranquilo. Difícil é abrir o coração para Jesus. Difícil é estabelecer Cristo como fundamento. E a Bíblia vai falar que Jesus, ela é a pedra angular. Jesus, Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que os construtores rejeitaram e a pedra de tropeço. Por que a Bíblia trata Jesus como essa pedra? E aí tem até uma explicação, se você quiser olhar, abrir a internet depois, eu não vou me alongar aqui sobre isso,
Mas a pedra de esquina era uma pedra que não se encaixava. É uma pedra que ela não entra nos rudimentos do mundo, ela não está sujeita, e ela não se sujeita às organizações humanas. A pedra angular é aquela principal, aquela que não pode faltar, e é aquela que a estrutura precisa se adequar para receber. Então, ela não vai ser uma pedra que vai se moldar conforme a estrutura, mas ela vem para dar direção para o restante da construção inteira. Jesus é a pedra que, independente se você tem 20, 30, 40 anos, vai chegar um ponto em que a pedra angular vai ser necessária para a sua construção, para a sua vida. E quando essa pedra chega, irmão, algumas pedras precisam sair. Ela não vai adequar do jeito que você quer, porque ela cumpre um propósito de ser a mesma ontem, hoje, para sempre. Jesus cumpre esse propósito. E é por isso que a gente tem igreja há mais de 2000 anos, muito mais. Por isso que Deus continua com o seu povo há mais de não sei quantos anos. O Deus dos amorreus passou, os deuses dos filisteus passou, Balaão passou, todo mundo passou, irmão. Só Deus de Israel que não. E é por isso, por quê? Porque Ele é uma rocha firme, porque Ele é a rocha eterna. Ele é aquele que os construtores rejeitaram, mas a sua essência permanece a mesma. E é por isso que Ele permanece, porque Ele não muda. Por isso que Ele permanece. Ele já passou pelo teste do tempo. A gente faz um teste, né? Como os filisteus fizeram, como os fariseus fizeram. Quando os discípulos foram presos em Atos, o conselho lá da sinagoga fala entre eles, combinam, olha, vamos deixar eles irem. Vamos só falar para eles não falar mais em nome de Jesus. Mas se isso for só mais uma seita, vai cessar. Se isso for um fogo de palha, vai acabar. Se isso for só um ajuntamento de homens com um braço humano, vai chegar ao seu fim. E aí nós estamos aqui 2000 anos depois, irmão. Eu acho que eles estavam errados. Aí eles só mandaram os discípulos embora, falaram, só não falem desse Jesus mais. Só que aí que está. Nós ainda estamos falando de Jesus. E já se passaram 2000 anos, irmão. E vai passando, vai passando. Eu creio que meu tataraneto vai falar de Jesus, se Jesus não voltar antes. E eu creio que o tataraneto do meu tataraneto vai continuar falando de Jesus. Porque Ele permanece. Ele não é algo que vem e vai, Ele não é inconstante. Ele vem e permanece. E quando Ele escolhe uma casa para morar, uma construção para edificar, Ele vem e permanece. Ele vem e entra. E quando Jesus entra, irmão, quando o fundamento de Cristo entra, todo o resto tem que sair. Tudo aquilo que não convém estar ali mais, tem que sair. Porque Jesus vai nas áreas que a gente mais tem dificuldade. Jesus vai na área onde você é fraco. E Ele vai lá e fala, eu quero entrar aqui. Mas aqui não pode, Jesus. Aqui é o meu defeito de estimação. Aqui é o meu espinho na carne. E aí Jesus fala, não, eu quero entrar aqui mesmo. Ele é a pedra que nós construtores rejeitamos, porque a gente está muito tranquilo e confortável vivendo do jeito que a gente vive. A gente está muito tranquilo dando migalhas para Jesus. A gente precisa falar sobre isso. Jesus não quer migalha, Ele é o pão da vida, irmão. Ele não precisa da sua migalha. Por que Caim foi rejeitado? Caim é rejeitado porque ele dá uma parte daquilo que ele tinha. E Abel é aprovado porque ele deu o melhor que ele tinha. Caim e Abel lá no Gênesis, história antiga, filho de Adão e Eva. Filhos de Adão e Eva. Está lá. Caim foi rejeitado. Ficou com ciúmes do irmão e matou o irmão. Primeiro homicídio. Por que Caim ficou com ciúmes? Porque nele já havia um espírito errado. Porque ele queria dar apenas uma parte para Deus. Mas Caim chegou e pegou o melhor da sua colheita e deu para o Senhor. O problema não é, irmão, dar para Deus, é o que você está dando para Deus. O problema não é o quanto que você dá, mas o que você está dando. Para quem tem
eu vou falar em dinheiro agora, só para ilustrar, tá bom? Não estou falando em dinheiro. Mas para quem tem 1 milhão, irmão, o dízimo de quem dá 1 milhão é diferente do dízimo de quem... O dízimo de quem tem 1 milhão de reais é diferente do dízimo de quem tem 10 mil. Só que uma pessoa que tem 1 milhão dá o mesmo dízimo de quem tem 10 mil? Não faz sentido. Porque é proporcional, irmão. Da mesma forma, uma pessoa que pode dar mais a Deus, por que ela não dá? O que está impedindo ela? E foi justamente meditando nisso que me veio sobre o fundamento. Quando Cristo é o nosso fundamento, irmão, não tem proposta que nos tire da presença dEle. Não tem proposta que nos impeça de caminhar com Ele e de negociar os nossos princípios. Porque Ele é o nosso fundamento. É nele que estamos sendo aperfeiçoados. No momento em que a pedra angular, aquela pedra que os construtores rejeitam, no momento que a pedra angular entra em nossa vida e se torna o nosso fundamento, irmão, já saiu um bocado de coisa ruim, você já está firme no propósito, você está ligado, você quer seguir, porque ela já entrou, porque ela já mudou, porque se ela entrou, ela tirou algo, porque ela não cabe onde a nossa construção humana está, ela entra para mudar. Não importa se jogar tudo no chão, irmão, o importante é que ela se faça presente. Então as pessoas, elas têm muito luxo em abrir mão de coisas que precisam abrir mão, e a grande verdade é que quem não abre mão do que precisa abrir mão, está rejeitando a pedra que é Cristo, está rejeitando a rocha que é Cristo, está rejeitando o fundamento que é Cristo. Por isso eu quero te alertar, para que hoje você não rejeite mais a rocha, você não rejeite mais Jesus. Eu não quero te convidar, irmão, a dar somente mais uma parte do seu dia para Deus. Eu quero te convidar a viver o seu dia por inteiro, como se fosse o último dia. Eu não quero te convidar a bater um ponto na igreja. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para Jesus entrar e mudar. Não há mais uma diferença entre quem somos na igreja e quem somos na rua. Não há diferença no que fazemos aqui para o que fazemos no nosso trabalho. Não há diferença na representação que eu tenho aqui e na representação que eu tenho na minha faculdade e no meu trabalho. Essa ideia de separar o que é secular e o que é sagrado, irmão, a nossa vida ela deve ser toda sagrada. A nossa vida ela deve ser toda consagrada ao Senhor. E ela só vai ser consagrada se verdadeiramente edificarmos a nossa casa sob a rocha. Quer que você bate no seu peito aí e fala assim: é minha responsabilidade, sua, ninguém vai fazer por você. Salvação individual, né? Ninguém vai fazer por você, irmão. E a minha missão é só te alertar. Seu coração hoje possa se abrir para isso. Às vezes você pensa que está dando algo bom para Deus, mas você está dando migalha. Deus não quer sua migalha. Ele não precisa. Ele não precisa nem das nossas melhores obras. Mas mesmo assim, Ele se rebaixa ao nosso nível para aceitar a nossa adoração, irmão. Porque Ele é grande demais. Ele é adorado por anjos, e os anjos, eles tampam os olhos na presença de Deus. Isaías 6 vai falar que Isaías viu o Senhor, a orla de suas vestes enchia o templo, os anjos voavam, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas voavam. Tem 2 asas, irmão, para os anjos, só para estampar os olhos. Dá para pensar nisso? Doideira, né? Por isso que, quando a gente entende o nosso estado, quando a gente entende quem nós somos, a gente percebe o quão necessitados somos do nosso Senhor. A gente não está aqui como ninguém que é melhor, mas a gente está aqui como alguém que entendeu a dependência que precisa ter de Deus, e a vida que precisa estar edificada sobre o firme fundamento que é Jesus. E Jesus, Ele é o alicerce firme da nossa vida e da sua igreja. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha,
firme. O primeiro princípio vai falar de sabedoria e vai falar sobre praticar as palavras que escuta. Então quem lê, hoje a gente não ouve Jesus falando, a gente lê o que Jesus falou. Então quem lê, quem ouve, pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Irmão, tem uma complexidade muito grande em construir algo sobre uma rocha, sabe por quê? Porque envolve finança. Eu não sei você, mas se um dia eu for construir uma casa para mim, ou um prédio, ou alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é entender onde eu estou construindo. Porque eu vou depositar tempo, eu vou depositar dinheiro, eu vou depositar o meu esforço, eu vou depositar todas essas coisas na minha construção. Agora você imagina, você colocar tempo, você colocar a sua alma ali, você colocar o seu dinheiro, o seu trabalho, e não se atentar para o principal, que é o fundamento. Então está comparando aqui, olha bem, pensa você, eu vou construir a minha casa, você vai construir de qualquer jeito? Não, você vai chamar uma pessoa que entende, para fazer a sua fundação. Você vai chamar uma pessoa que entende, para ver se o solo é bom, ou se é um brejo, igual nós estamos aqui num brejo, você precisa fazer batistaca, porque você não vai jogar o seu dinheiro fora. Já pensou em subir isso aqui tudo, gastar com o som, gastar com o instrumento, gastar com o piso, gastar com o microfone, e não fizer uma fundação bem fundada, vamos falar assim, bem construída? De que vai valer todos esses adornos? De que vai valer tudo aquilo que vocês estão vendo, se a fundação não estiver boa? Vai cair, irmão. Vai começar a afundar de um lado, você vai ver, gente, esse tem que estar torto. Aí você solta uma bolinha ali, a bola começa a correr. Você, meu Deus, tem que estar torto. Está dando um troço meio doido ali. Está dando, acho que é recalque. Acho que é recalque. Está dando um recalque ali no chão. Porque a fundação não foi bem feita. Eu tenho certeza que você, irmão, jamais iria trabalhar anos da sua vida para construir uma casa de forma errada. Agora, Jesus está comparando a pessoa que é sábia, que constrói a sua casa sobre uma rocha, que constrói a sua casa, faz a fundação direitinho, está comparando essa pessoa com a pessoa que escuta as palavras dele e pratica. Ou seja, ter a consciência, a sabedoria para construir uma casa sobre a rocha é tão importante quanto ouvir as palavras do Senhor e obedecer. Você é sábio. Quem ouve minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que fez um projetão e gastou um dinheiro insano para construir a sua casa. E construção não está barato, né, irmão? E aí, a pessoa construiu sua casa sobre a rocha firme. A mesma importância. 25. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Esse é o objetivo da pessoa que faz conta, que constrói a sua casa do jeito certo. O objetivo dela é que a casa não caia. Porque se cair, irmão, foi embora dinheiro, foi embora o seu trabalho, foi embora anos e anos de luta, foi embora ali muita coisa, foi embora ali sonho, vai embora. Quando você vê caindo, irmão, eu nem imagino como que seja, mas deve ser muito triste. Esses tempos atrás, a cidade de acho que foi Petrópolis ou Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, deu uma inundação que destruiu a cidade. É muito triste. A gente no início, geralmente início de ano, sofre com chuvas pesadas e a gente vê ao redor do Brasil muita gente ficando desabrigada, Defesa Civil interditando uma parte. São casas, são sonhos que vão embora e aperta o coração. Então qual o objetivo de construir a casa do jeito certo? É para quando vier os intempéries da vida, quando vierem os intempéries da natureza, aquela casa não caia.
Jesus está comparando essa pessoa que pensou que no dia que vier a chuva, no dia que vier o vento, no dia que vier a inundação, a casa dela não vai cair. Essa pessoa é a mesma pessoa que escuta as palavras do Senhor e as pratica. A mesma. É uma comparação. A gente precisa entender isso. Quando vierem propostas para que a gente traia os princípios de Deus, quando vier proposta para pecar, quando vier proposta para você agir de forma que o mundo age, você precisa olhar e falar: caramba, mas a Bíblia está falando outra coisa. Por que eu vou fazer? Quando você rejeita um desejo pecaminoso, carnal, para obedecer à Bíblia, para obedecer o que o Senhor Jesus está falando, você está como essa pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai correr rio, vai correr vento, vai dar tempestade, vai dar problema, mas não, calma aí, eu estou edificado sobre a rocha, eu não tenho preocupações, porque o meu alicerce é fundo. Eu não me apoiei em doutrina de igreja, eu não me apoiei em doutrinas humanas, eu não me apoiei em tradições da nação, eu me apoiei na rocha, e a rocha é Cristo. Se apoiar sobre a rocha, irmão, é ter a expectativa que a rocha vai suprir a sua demanda. Por que a gente edifica a nossa casa sobre Jesus? Por que a gente deve obedecer a Deus, irmão? Já parou para pensar nisso? Por que a gente precisa obedecer a Jesus? Às vezes eu estou lá e me pego nessas crises de pensamento, mas peraí, por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que eu tenho que obedecer a Jesus? Qual o sentido? São questionamentos importantes, sabe por quê? Porque você testa o limite da sua fé. A fé não é para ser ignorada, irmão. A fé, ela pode ser questionada. Você deve questionar a sua fé, para saber até onde ela está. Você pode. Claro que você não vai questionar a sua fé para tentar descobrir a sua verdade. Você não questiona a sua fé baseado no seu intelecto. Você questiona a fé baseado no que está escrito, naquilo que passou pelo teste do tempo. Como eu falei, 2000 anos, nós estamos falando de Jesus. Se não fosse algo divino, irmão, no primeiro século já tinha acabado, mais ou menos. Quantas pessoas já morreram crucificadas, uma morte terrível, e ninguém fala dessas pessoas? Por que a gente fala de Jesus só? Então Jesus passou pelo teste do tempo, amém? Amém? Por que a gente precisa obedecer, irmão? Por que a gente precisa seguir a Bíblia? Sabe, quando a gente se pergunta isso, e mesmo assim você escolhe e fala assim: não, cara, mas eu preciso obedecer porque eu creio que há um Deus, porque eu creio que em algum ponto na história Jesus vai voltar, vai vir, vai me buscar, e vale mais a pena eu perder a minha vida hoje do que perder no futuro. Quando a gente tem a expectativa naquele que nos prometeu, e aqui a gente vai falar sobre a rocha, né? Por que a gente edifica a nossa casa sobre Cristo? Por que tem que ser sobre Jesus? Se eu confio no que Jesus fala, eu vou obedecer. Se sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa virar para você e falar: olha, eu passei por tal coisa e tal coisa e tal coisa, não faça isso, porque se você fizer vai dar no mesmo. Muita gente não ouve, né? Mas qual que é o certo? É você aprender com o erro do outro. Meu pai sempre me ensinou isso. O inteligente, ele aprende com o erro do outro. Não é que passar por dificuldades e problemas te faça burro, mas se você vê o outro errando e você insiste em fazer a mesma coisa só para quebrar a cara do mesmo jeito, você não está sendo sensato. Você está sendo uma pessoa insensata. Não vou falar burro porque é muito pesado. Você está sendo uma pessoa insensata. Porque o sensato, o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Então, quando alguém chega para você e fala: não vá por esse caminho, vem por esse, porque eu já fui por aqui e não dá certo. Você confia por quê? Porque você conhece a pessoa.
Você faz o que ela falou, por quê? Porque você tem expectativa nela. Você sabe que o que ela falar é para o seu bem. Por que nós edificamos a nossa casa sobre Jesus? Por que Jesus deve ser o fundamento da minha vida, independente daquilo que Ele me peça para fazer? Porque eu tenho expectativa e esperança no que Ele prometeu. Porque eu sei que se a minha vida estiver edificada sobre Cristo, vai chegar um ponto no futuro que Jesus vai voltar e Ele vai me levar. Jesus vai voltar e eu vou reinar com Ele. Jesus não nos chama, irmão, quando a gente morre. Ele não quer te chamar para descansar só. Ele quer te chamar para governar, para reinar com Ele. Nós iremos reinar com Jesus. Nós iremos reinar com o nosso corpo glorificado. Então é uma promessa muito forte. E eu tenho expectativa naquele que me prometeu. E é por isso que isso é suficiente para me convencer a não ir por um caminho tortuoso, a não ir por um caminho pecaminoso, a não agir como o mundo age. Antes, eu quero ser aperfeiçoado naquele que é o meu fundamento. Eu quero ser aperfeiçoado naquele que é a rocha da minha vida. Eu preciso deixar que Jesus guie minha vida. Eu preciso deixar que a palavra dele, que é a Bíblia, me instrua para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Eu preciso. Estou falando de mim, tá? Não estou falando de você. Eu preciso disso para viver. Porque eu creio que Jesus, eu tenho expectativa em Jesus. Eu creio que um dia Ele vai voltar e Ele vai me levar para reinar com Ele. E eu me apaixonei por Jesus. Eu quero que você se apaixone também. Porque a gente não pode mais viver uma vida, irmão, dando migalha para Deus. Você não pode. Eu quero que você crie isso na consciência. Porque migalha, irmão, a migalha é para aquele que não desfruta da aliança. Como a mulher que falou: Jesus, estou precisando de uma cura, eu acho que é da filha dela. E aí Jesus fala: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí Jesus fala: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Quem come a migalha é quem não desfruta da aliança, irmão. Se Jesus morreu na cruz para nos dar condição, para nos salvar, para nos livrar da morte e do pecado, eu não tenho problemas, irmão. Ele já é o pão da vida que me alimentou. Eu não preciso dar migalha e nem comer migalha. Jesus não deseja a sua migalha, Jesus deseja o seu coração. E é por isso que devemos estar edificados sobre a rocha. Porque vai vir chuva, vai vir vento, e ela não cairá. Só que aí vai falar de outra pessoa: mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Irmão, não sei se você entende de construção, mas é suicídio construir uma casa sobre a areia. Vai dar ruim. Os 3 porquinhos já ensinou isso pra gente. Não precisa ser muito entendido, basta conhecer. Eu aprendi a construir com os 3 porquinhos, irmão, quando era criança. Aprendi a construir com eles, porque a história dos 3 porquinhos, vocês lembram? O lobo mau veio, soprou. Rapaz, o sopro do lobo é forte, hein? Esse lobo é tunado. Soprou, a casa do primeiro porquinho caiu, acho que ele fez de palha. Aí o outro fez de madeira e o outro fez de tijolo, né? Aí a pessoa que não ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como aquele que pega todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, todo o seu esforço, todo o seu sonho, todo o seu trabalho e edifica sobre areia. Na vida você vai ter desgaste, irmão. Na vida você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, você vai passar por tribulação, você vai passar por um momento difícil. Você vai passar um momento difícil no seu corpo físico, quando você estiver mais velho. Você vai passar por problema emocional, mental, vai ter essas dificuldades. Só que você pode escolher ter essas dificuldades com Jesus ou sem Jesus, irmão.
Você pode escolher passar por momentos, por dias difíceis com Cristo ou sem Cristo. Eu não quero chegar num dia mau na minha vida e olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo e não ver um ser divino capaz de me consolar. E é por isso, quem ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. E percebe, no verso 27, olha bem, veio chuva também sobre esse. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Ela cairá e grande será a sua queda. Volta lá para mim, Lulu. Volta no 25. Aí está falando da casa edificada sobre a rocha. Percebe que os ventos, inundação, chuva, veio sobre a casa. Agora na casa edificada sobre a areia, também veio. A diferença aqui não está no exterior, irmão, a diferença está no interior. A diferença não está se a casa tinha painel de LED, se a casa tinha uma fachada com textura. Não estava se a casa era desenhada pelo neto de Oscar Niemeyer. Não, meu amigo. A diferença não estava porque as duas casas foram construídas e ambas passaram por chuvas, passariam por chuva, por inundação. A diferença estava no alicerce. A diferença estava naquilo que estava embaixo, em quem sustentava. Por isso que é muito mais fácil, irmão, uma pessoa passar por uma dificuldade com Jesus, porque a dificuldade vai passar. Mas só aquele que tem Jesus como firme fundamento da sua vida vai ser capaz de triunfar sobre a tribulação. Só aquele que tem Jesus como firme fundamento da sua história, da sua casa, da sua família, é que vai passar por momentos difíceis, mas os momentos difíceis se tornarão mais fáceis. Vai balançar, você vai sentir, mas você não vai abalar. Nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus é o nosso alicerce. Quero te levar lá em Colossenses 2, verso 6. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Salmo 104, verso 5. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Jesus é o único alicerce inabalado. Jesus é o alicerce necessário para a sua vida. Jesus é o alicerce que falta, irmão, para sua construção não afundar. Jesus é o alicerce que precisa entrar. Vamos lá em Colossenses 2:6. 2:7. Continuem a segui-lo. 2:7. E aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Aqui eu quero te colocar para entender que a sua vida vai ser edificada de alguma forma. As suas raízes ficarão presas a algo. Você vai se aprofundar em algo, irmão. Isso aqui é certeza. Só que o apóstolo Paulo está convidando a igreja de Colosso, ao povo da igreja de Colosso, a igreja de Colosso, olha, no momento que vocês estiverem aprofundando suas raízes, no momento em que vocês estiverem edificando a sua vida, edifiquem sobre ele, aprofundem nele. Aqui eu não estou te mostrando, irmão, que
Ou você edifica ou você não edifica. Você vai edificar algo. Você vai construir algo. Vai acontecer alguma coisa na sua vida e você vai ter raízes. Você vai aprofundar suas raízes em algo. Vai acontecer. Só que o convite da palavra de Deus é: façam isso sobre Jesus. O convite da palavra de Deus é: quando você for construir uma casa, construa sobre uma rocha firme. Você vai fazer isso algum dia. Porque quando vocês aprofundarem suas raízes nele, e sobre ele edificarem sua vida, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. É uma promessa. Devemos aprofundar nele, porque a nossa fé nele vai fortalecer, nos fortalecerá na verdade que a gente aprende todos os dias. E nós transbordaremos de gratidão. E a vida do crente é assim, irmão. O crente é assim. Ele transborda de gratidão. Está tudo errado na vida dele. Está difícil, tribulação, confusão. Mas ele está transbordando de gratidão. E você fala: mas por que, meu amigo? Por que você está feliz? Você tem que estar destruído. Você tem que estar destruído. Você tem que estar para baixo. Você não está igual a todo mundo. Por quê? Não é porque eu carrego algo diferente. Porque tem algo diferente em mim. Eu não me dou o luxo de sujeitar a minha vida debaixo de coisas que passam. Eu não posso me dar o luxo de edificar a minha vida sobre coisas que acabam. Porque, irmão, a gente precisa se agarrar a algo eterno. Porque a nossa vida vai acabar daqui a alguns anos. Talvez para as pessoas, para alguns daqui 40 anos. Talvez para outros daqui 50 anos. Talvez para outro daqui 70, 80 anos, não sei. Talvez para outro, 1 ano. Talvez para outros, 1 hora. A gente não sabe. Eu não posso me agarrar a algo que passa, porque eu já passo. A minha vida já passa. A minha vida já acaba. Eu não sei, irmão, o nome da empresa do meu bisavô. Eu não sei. Eu não sei os nomes das várias empresas que meu avô abriu e fechou. Abriu e fechou. Abriu uma, fechou. Meu avô já morou. Meu avô, Nelson, ele morou em Manaus. Depois veio para Nanuque, morou em São Paulo. Eu não sei muita ordem, tá? Campinas, São Paulo, Manaus, Nanuque, Teoflotone. Cada lugar ele fazia uma coisa. Mas eu não sei o que é. Já me contou. Eu só lembro que lá em Campinas ele trabalhava na fábrica da Bosch. Isso me chamou a atenção porque eu gosto de carro. Eu não sei o nome da empresa dele, de bicicleta que tinha em Valadares, não, desculpa, em Nanuque. Porque passou, irmão. E meu avô morreu tem pouco tempo, tem 2 anos. E eu tinha contato com ele. Mas você percebe que as coisas que você faz na sua vida, elas passam. Meu pai já teve várias lojas aí, já teve loja de bicicleta um tempo, depois teve loja de moto. Eu lembro, porque eu existia. Mas do meu bisavô, eu não sei o que ele fazia, não sei como que era a loja dele, não sei se ele tinha loja, o que ele fazia, se ele era formado, porque passa. Título que você constrói na terra, passa. Empresa, reinado, governo, dinheiro, passa, acaba. Talvez o meu bisneto nem saiba a empresa que eu tenho hoje, não saiba o nome, porque ela vai passar. Talvez não. Mas talvez sim, porque eu não lembro do meu avô, do meu bisavô. Meu tataravô veio da Itália, irmão. Eu não sei nem o nome dele. Se eu soubesse, eu ia tentar naturalizar, mas não tem como. Veio da Itália, meu amigo. Agora me pergunta o que ele fazia na Itália. Eu não sei. Não sei nem o ano que ele chegou, não sei nem onde é que ele chegou, não sei nem onde é que ele foi morar. Sabe por quê? Porque passou, acabou.
coisas terrenas passam. Meu amigo, talvez você esteja pisando na cabeça de todo mundo para tentar ganhar alguma coisa na vida, mas deixa eu te falar, daqui a 70 anos ninguém nem lembra de você. São poucas as pessoas que ficam marcadas na história. Talvez você esteja doido, querendo aí resolver o problema do mundo, mas vai passar. Talvez você não vai deixar um legado, uma marca no mundo, no universo, igual o Cristiano Ronaldo, igual o Messi, são pessoas famosas, igual o Pelé. Estou falando de futebol, tá, irmão? Porque é o que eu entendo um pouco. Mas essa questão, aquilo que você constrói na terra vai passar. Eu imagino que você esteja fazendo uma reflexão com você tenta lembrar o que seu bisavô fazia, tenta lembrar o que seu tataravô fazia. São só 1, 2, 3 gerações. Se contar o tataravô são 4, só 4, irmão. E passou, você não lembra. E você não lembra porque é passageiro. Por isso que eu estou te explicando a complexidade de entender como que um livro foi preservado por 2000 anos. Como que uma pessoa permanece a mesma, como o ensinamento permanece o mesmo, como o anunciar é de modo diferente, mas é o mesmo, é a mesma essência. Porque se prova com o tempo, e se prova com o tempo é algo eterno. Se 500 anos antes de Cristo, ou seja, nós estamos em 2022 anos pós-Cristo. Ou seja, somos mais 600 anos para trás. Você está doido? 2.722 anos atrás, um maluco falou que ia vir um Messias para salvar o povo de Israel, Isaías. E veio, há 2.000 anos atrás, nós estamos 2.000 anos falando de Isaías de 2.700 anos atrás, irmão. Você tem noção? Se fosse algo que passava como a nossa vida, eu não estava nem pregando aqui. A gente estaria fazendo outra coisa, não sei o que. Mas Deus tem preservado o seu evangelho no decorrer dos anos, para mostrar que tudo na sua vida vai passar, mas não hão de passar as palavras desse livro. Por isso que aprofundem as suas raízes em algo que vale a pena aprofundar. Edifique a sua vida em algo que vale a pena edificar. Obedeça o que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer Jesus, irmão. Porque Isaías prometeu e ele veio. Deus ficou 400 anos calado. Você tem quantos anos? Milena, você tem quantos anos? 24, eu tenho 24 anos. 400 anos, Deus ficou calado. Qual que é o último livro do Novo do Velho Testamento? Malaquias. Silêncio profético, até Mateus, irmão, 400 anos de silêncio profético. Você tem noção? O povo ficar 400 anos sem ouvir Deus falar, e 400 anos depois vem o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. Doideira, né? Eu acho que do meu tataravô deve ser, sei lá, uns 120 anos de diferença da minha idade, uns 110 anos. 400, meu amigo. Já parou para pensar nisso? Deus ficou calado, mas a sua palavra se cumpriu. Prometida por Isaías, prometida por Jeremias, prometida pelos profetas. Oséias ainda foi mais doido ainda. Oséias prometeu o dia de Pentecostes. Oséias falou, profetizou acerca do dia de Pentecostes, que o Espírito do Senhor desceria. Todo mundo, o que você está falando? Porque o povo na época era acostumado a fazer um sacrifício ali, matava um bicho ali, apresentava para Deus uma vez no ano o sacerdote tinha que se limpar, vestia uma roupa ridícula. A roupa era feia demais, né, irmão? Hoje a gente andar de tênis, de calça, de camisa é tão legal, passar um perfume, não é legal? Usar um relógio. O sacerdote vestia aquelas roupas mais estranhas, tinha que entrar num negócio lá todo na fumaça, e se ele fizesse alguma coisa errada, Deus matava ele. Que loucura. Tinha que ser da tribo de fulano de tal, da descendência de Arão, de não sei o quê. Tinha que ser tudo Tive um cara que morreu porque tocou na arca do Senhor.
A arca foi cair assim, ele assustou, quando ele pegou e morreu. A arca caiu do mesmo jeito e ele morreu. Meu Deus, era melhor deixar cair a arca, né? Para você ver como que era complexo, irmão. Para você entender como que era complexo. E aí agora, nós temos uma ordenança. Nós temos uma direção. Nós temos algo em que a gente pode se agarrar com toda a fé, com toda a certeza. Eu quero que você abra 1 Coríntios 3, 10 ao 11. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Novamente, a gente está falando de construtor competente, construtor sábio. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Porque, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Porém, no dia do juízo, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Não são os adornos, não é aquilo que você enfeita, não é aquilo que você mostra para os outros, não é aquilo que a humanidade vê, não é aquilo que a sociedade vê. É aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, aquilo que está fundamentado, aquilo que está debaixo da terra, te segurando, te sustentando. Não é sobre enfeitar demais, irmão. É sobre edificar no lugar certo. Por isso que 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, que é Jesus. Ninguém. Tome muito cuidado. Podem usar tijolo, tinta, caixa de som, iluminação, bateria, guitarra, violão, teclado, slide, Rolyrics, que é o programa que a gente usa, televisão, banco, piso. Pode usar isso tudo, irmão. Mas no dia do juízo, o fogo vai consumir todas essas coisas. Aí, o fogo vai revelar aquilo que é bom e aquilo que não é. O fogo vai revelar a essência. E aí, irmão? O que o fogo do Senhor vai revelar sobre você? Você só fingiu que era crente? Só fez de conta? Você só bateu ponto na igreja? Você só fingiu que era uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa? Você só fingiu isso para mostrar para alguém? Você realmente foi convencido pelo Espírito Santo? Ou você realmente edificou e edifica a sua casa sobre a rocha e aprofunda a sua raiz nele? Porque no dia do juízo, você pode fingir para todo mundo. Para Deus você não finge. Você pode fingir, irmão, para o seu pai, para sua mãe, para seus amigos. Mas o único que vai ser capaz de revelar aquilo que está dentro de você é Jesus. O que Jesus vai encontrar quando Ele revelar? O que Jesus vai encontrar em seu coração? Quais são os intuitos, os desejos, as vontades do seu coração? E o verdadeiro crente, ele não é aquele que não peca, irmão, porque o crente peca, o crente erra, o crente tem pensamentos maliciosos, o crente tem pensamentos errados. O verdadeiro crente é aquele que reconhece a necessidade de ser perdoado. O verdadeiro crente é aquele que, em meio às tribulações, ele pode até cair, mas ele não ficará prostrado. O justo até 7 vezes cairá, mas ele não ficará prostrado. Ele não vai permanecer no estado de queda. Por quê? Porque no momento em que ele cai, vem um bom samaritano e levanta ele e fala: segue viagem, meu amigo. Segue o jogo. Tropeçou,
ralou o joelho, não tem problema não, levanta e vai embora. Segue andando. O que Jesus vai encontrar quando Ele revelar o que tem dentro de você? Quando Jesus consumir a sua casa, Ele vai encontrar você alicerçado sobre o quê? Sobre uma rocha ou sobre a areia? Destruir a sua casa, tá? Entre aspas. Falando que Deus vai destruir onde é que você mora não, irmão. Tá bom? Fica tranquilo. Quando passar a sua construção. Esse dia eu saí lá para o lado do Palmeiras com uns amigos de bicicleta. A gente chegou num ponto e ele falou, olha, isso aqui era onde o trem parava para abastecer, eu acho, alguma coisa. Não sei se era água para a tripulação, alguma coisa assim, não sei. Quando eu passei, eu olhei e falei, caramba, uma construção que não tem 100 anos, já está toda destruída. Passei pelos túneis, túnel que só serve para passar bicicleta, gente e moto. Carro eu não sei. Foi construído, mas não tem mais a utilidade inicial para a qual ele foi construído, que era para passar o trem. O trem está parado lá, o trem mesmo, não é trem de mineiro não, é trem mesmo. Maria Fumaça, ela está parada. Foi construída com um propósito, com um objetivo, mas passou. Hoje ela só fica lá para a gente olhar e falar, isso aqui passava aqui na cidade. Em algum ponto a sua vida vai passar, meu irmão. Você não vai viver para sempre, não. Em algum ponto vai acabar. Quando acabar, o que Jesus vai encontrar? É isso que eu quero deixar para você refletir. Porque aquelas construções aqui, passou, acabou. A gente tem patrimônios históricos tombados que não passam lá, o pessoal garante que vai ser reformado, mas muita coisa já foi embora, meu amigo. Aqui do lado, então, quando você entrar aqui no lado, no Templo Map aqui do lado, você vai ver que, você não vai ver, mas tinha uma casinha aí toda fora de esquadro, construída. A gente aproveitou a estrutura dela, mas mudou tudo. E talvez daqui a 50 anos, meu filho junta com a outra pessoa e fala, pai, vou mudar isso aqui. Vou fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Tá bom. O meu tempo passou. Vai lá. Pode fazer. Por quê? Passa. A arquitetura passa. A construção passa. Sua vida passa. O que não passa é a palavra do Senhor. E é sobre ela que eu estou te convidando para edificar a sua vida hoje. Você pode fazer isso? Você pode chamar quem está do seu lado e falar, vamos junto fazer isso? Pode olhar para o lado e falar, vamos junto edificar a nossa vida em Jesus? Bora junto então? Então vamos ficar de pé.